Bom dia, comunidade acadêmica da FLT. Um bom dia também a você que nos assiste através do canal da FLT no YouTube. Sejam todos bem-vindos a este culto. Iniciamos mais um momento de comunhão com a Palavra de Deus. Um momento onde podemos fortalecer a nossa fé. Que possamos ter a certeza de que Deus está conosco, mesmo em situações difíceis, mesmo com o distanciamento social, mesmo quando as incertezas sobre o futuro pairam os nossos pensamentos. Por isso hoje, nos reunimos em nome e na presença do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos felizes por podermos nos reunir, mesmo que de forma remota, mas podermos ter esse momento de comunhão, um momento após a semana de estudos que também tivemos, para agora podermos silenciar e ouvir a palavra de Deus. Gostaria de saudar os irmãos e as irmãs com o lema da semana, que se iniciará no próximo domingo, no 21º domingo após Pentecostes, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 18. O Senhor me livrará de todo mal e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Se olharmos para o início do capítulo 4, verso 6, notaremos que Paulo começa a prever a sua morte. O verso em que acabamos de ler, 18, fecha o capítulo 4 com Paulo deixando clara a sua confiança no Senhor Jesus. Perceba, Paulo está chegando ao fim de sua vida. A morte já bate à porta. E mesmo assim, Paulo continua depositando a sua fé naquele que é Senhor, Jesus Cristo. O contexto não estava favorável a Paulo. O Senhor, porém, esteve ao meu lado. É o que Paulo diz no verso anterior. A confiança de que o Senhor esteve ao seu lado e que o livrará ainda dos males e por fim o guiará em segurança ao reino celestial é um testemunho de Paulo. Não menos importante, ele finaliza rendendo glória a esse Senhor. O curioso é que isso se encontra dentro de uma das cartas pastorais. São orientações de um idoso apóstolo Paulo, para um jovem pastor, Timóteo. Palavras que valem, inclusive, para nós hoje. Que possamos, em nossa vida, bem como em um futuro ministério, ter essa confiança. A fé depositada no lugar correto. A fé depositada no Senhor, naquele que pode todas as coisas, no Senhor que nos livra de todos os males, no Senhor que nos leva em segurança até o reino celestial. E que tenhamos a capacidade de render-lhe toda a glória para todo sempre. Deste modo, meus irmãos, convido a todos para uma palavra de oração. Oremos. Querido e bondoso Deus, queremos te agradecer por nos trazeres até aqui. Obrigado porque temos a oportunidade de celebrarmos culto em teu nome. E humildemente nos colocamos sobre a tua palavra. Agradecemos que mesmo em meio à pandemia, tu estás ao nosso lado, nos livrando dos males e nos guiando em segurança. Te pedimos que através do Santo Espírito
tu nos conceda a certeza do teu amor, do perdão dos pecados que há através do seu Filho, Cristo Jesus. E renove sempre de novo a nossa fé. Oramos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Convido a todos para entoarmos um hino. O hino se encontra no livro de canto, número 130, Para os montes olharei. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol ou lua te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Um bom dia a todas as pessoas que nos assistem neste culto deste dia. O texto para a pregação do culto é Mateus 22, do versículo 34 até o versículo 46. Eu passo a ler esse texto na versão de Almeida. Entrando os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-lhes Jesus: Que pensais vós do Cristo?
de quem é filho? Responderam eles, de Davi. Replicou-lhe Jesus, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. O texto da Bíblia que ouvimos trata de duas questões básicas para o povo de Deus. A primeira questão é: qual é o grande mandamento? E a segunda questão: quem é o Cristo? Portanto, primeiro, qual é o grande mandamento? Qual é o cerne de toda a história do povo de Deus? Ou, que legado Deus nos deixou na história? Essa pergunta movia e inquietava os judeus no tempo de Jesus. Afinal, dos 613 mandamentos no Antigo Testamento, o que seria o mais importante? Essa questão é colocada diante de Jesus ou é colocada para Jesus? Ou isso fica claro, ou então seremos agitados para cá e para lá, diante das muitas possibilidades e reivindicações e demandas dos nossos dias que exigem de nós alguma resposta. Mestre, qual é o grande mandamento na lei de Deus? Qual é a cláusula pétrea? A parte disto aí, tratou-se de uma pegadinha teológica. O interrogador era o intérprete da lei. Ele tinha a resposta da pergunta que fez para Jesus. Ele era uma pessoa muito bem versada na palavra de Deus e usava seu conhecimento para levar Jesus a uma emboscada que evidenciaria que Jesus é um herege ou um transgressor dos bens salvíficos de Israel. Ou seja, o intérprete da lei usa seu conhecimento para a ruína de outras pessoas. A história que o conte quantas vezes isso aconteceu, inclusive no interior da igreja cristã ao longo de séculos. Mestre, qual é o grande mandamento? E essa pergunta remete ao centro da confissão de fé do povo de Deus no Antigo Testamento. Ouve, ó Israel, Deus é um, o Deus é único. E daí vem esse mandamento. E a resposta de Jesus combina com a confissão central de Israel. Jesus diz o que a confissão central de Israel dizia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. É provável que o intérprete que interrogou a Jesus contasse com essa resposta. Mas talvez ele esperasse também que Jesus acrescentasse algo a essa resposta ou a esse mandamento. Mais ou menos assim: este é o primeiro e grande mandamento, mas aqui está quem é mais que o primeiro e grande mandamento. Talvez ele esperasse que Jesus acrescentasse algo assim, como em outra ocasião, quando Jesus falou do sábado, disse: aqui está quem é maior que o sábado.
Mas Jesus não faz isso. E realmente, Jesus acrescenta algo ao primeiro mandamento, ou diz algo depois de mencionar o primeiro mandamento. Ele diz: e o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este segundo mandamento que Jesus menciona também não era novo para o povo de Deus daquela época. Também este mandamento de amar o próximo como a si mesmo era conhecido. Novo, no entanto, é que Jesus liga os dois mandamentos, o primeiro e o segundo mandamento, maiores. Ama o Senhor teu Deus de toda a tua força, toda a tua alma, toda a tua mente. E depois, ama o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro grande mandamento, ele é a síntese da primeira tábua dos 10 mandamentos, que tratam da questão de Deus e do ser humano, do relacionamento entre Deus e o ser humano, e do ser humano e Deus. O segundo mandamento, semelhante a este, é uma síntese da segunda tábua dos 10 mandamentos, que falam especificamente do relacionamento entre as pessoas. Dito com outras palavras, se alguém diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão ou a sua irmã, que ele consegue ver, enxergar, este mente. Deus sem o próximo e o próximo sem Deus se transforma em algum momento em bestialidade contra o próprio ser humano. Exemplo claríssimo disso nós temos quando Jesus é colocado diante das autoridades religiosas de Israel e diante de Pilatos. As autoridades religiosas de Israel diziam: Deus, Deus, Deus acima de todas as coisas. E acabam entregando a Jesus Cristo para ser condenado. Por outro lado, estava Pilatos, o representante do humanismo. Pilatos talvez dizia: o ser humano acima de todas as coisas. E apesar de todo o seu humanismo, Pilatos entrega Jesus à crucificação. Segunda questão: quem é o Cristo? Também esta pergunta movia e inquietava o judaísmo do tempo de Jesus. Só desta vez, quem faz a pergunta é o próprio Jesus. Diz o texto da Bíblia: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, perguntando: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: é de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois Davi pode, pelo Espírito Santo, chamar-lhe, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? A resposta à pergunta que Jesus fez também estava clara, estava pronta. E a resposta vem
de forma bem correta, ele é filho de Davi. Portanto, já está definido quem é o Cristo. Vejamos. Perguntas ou questões centrais do povo de Deus. Perguntas bem vitais. Já estão confessionalmente definidas e estão teoricamente muito corretas. Isso, contudo, ainda não significa que se compreendeu as Escrituras Sagradas na sua dimensão espiritual, quer dizer, na sua dimensão a partir do Espírito Santo de Deus. Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor? E aqui Jesus remete ao Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. E a palavra disse o Senhor aqui se refere a Deus. E disse a meu Senhor se refere a Cristo. Como isso é possível? Será que nós temos aqui escritura contra a escritura? Um texto contra o outro? Não. O enigma é equacionado apenas se o Cristo é filho de Davi e é filho de Deus ao mesmo tempo. Isso não se consegue explicar racionalmente, apenas pelo agir do Espírito Santo de Deus. Pode-se entender essas palavras das Escrituras. Sem o agir do Espírito Santo de Deus, as próprias Sagradas Escrituras, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, se transformam em nova letra morta, que o ser humano, religioso ou não religioso, leigo ou teólogo, como às vezes se diz, transforma a Escritura em uma mera letra que ele usa para se autoconfirmar. O apóstolo Paulo diz a respeito desta realidade do Espírito Santo: se alguém se converter, o véu que está sobre o seu coração, ele é tirado. E aí sim o sentido das Sagradas Escrituras se abrem e nós vamos enxergar uma nova realidade. Eu concluo esta mensagem com palavras do Evangelho de João, capítulo 7, os versículos 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto Jesus disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Qual é o grande mandamento? Quem é o Cristo? São as duas questões centrais. E ambas as questões se decidem a partir daquele que Deus enviou, Jesus Cristo. Também o mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, e depois o teu próximo como a ti mesmo. Em Jesus Cristo, em primeiro lugar, Deus tornou-se próximo de mim e de você. E a pergunta agora não é quem é meu próximo, mas a pergunta é de quem eu sou o próximo. O meu próximo não posso definir a partir de preferências e simpatias minhas em relação com outras pessoas,
mas o próximo é definido a partir da necessidade que a pessoa mais próxima de mim tem. Amém. Agradecemos ao Senhor pela palavra em que acabamos de ouvir e queremos agora nos reunir na sala virtual, você já conhece, para um momento de oração, de bênção e intercessão. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aguardamos você lá.